Que bom a gente poder voltar aqui nesse ano de 2023 para mais uma aula da Betel. Eu quero lhe desejar que esse 2023 seja um ano de crescimento, de amadurecimento, um ano de conquista, de vitória em meio às lutas e um ano com muito de Deus para nós. Que seja um ano que Deus nos proporcione oportunidade de nós buscarmos, que o nosso coração se incline para Deus, que Deus nos jogue aos seus pés, para que nós possamos buscá-lo cada vez mais. Um feliz 2023 para todos nós. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Agnaldo, nós estamos aqui na cidade de Itaguaí e a nossa lição é o coração de um servo. Coração sempre tem aí um sentido figurado para falar do âmago da nossa vida, do centro da nossa emoção. Então vamos aqui para a nossa lição, o coração de um servo. Essa lição tem por textual, deixa eu olhar a hora para nós não perdermos o nosso tempo. Tem como texto áureo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muito. A verdade aplicada diz: precisamos atentar para Jesus como nosso exemplo maior de vida, comprometimento, comprometida com o serviço conforme o plano divino. Quais são os objetivos dessa lição? Que vai, na verdade, nos dar um norte. Atenta para isso, tá bom? Meu amigo professor, superintendente. Destacar Jesus como servo enviado por Deus, apresentar Jesus como servo exemplar e mostrar que devemos seguir a Deus e ao nosso servir a Deus e ao nosso próximo. Texto de referência está baseado em Marcos capítulo 9, versículos 30, 31, 32, 33, 34, 35. Vamos lá, se você entrou aí, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí e comente, faça aí o seu acréscimo. Se você quiser discordar também, discorde. Fique à vontade, isso aqui é uma democracia. Vamos lá. Bom, nosso assunto começa aí. Eu não leio o texto de referência, mas eu quero ler só esse ponto de partida, até para de repente te dar um auxílio, porque existe um contexto geográfico inserido e a gente precisa atentar para isso. Bom, o 30, logo no início, as primeiras frases diz assim, e tendo partido dali, caminharam pela Galileia. Partido dali. Aí a pergunta é: dali onde? De que locais eles partiram? De que local eles partiram? Se a gente voltar o contexto, os versos que antecedem esse texto aqui, nós vamos ver que Jesus está ali na região de Cesareia de Filipe. Ele poderia também estar ali na região de Betsaida. Então Betsaida é ao sul de Cesareia de Filipe, próximo ali ao Monte Hermon, onde ocorreu a transfiguração. E provavelmente eles saem dali e percorrem para a Galileia. Que aí nós temos aqui Betsaida, Cesareia de Filipe, Rio Jordão, Lago da Galileia e a região de toda a Galileia ali, Cafarnaum e as suas cidades que circulam ali a região. Tá bom? Deu para você compreender? Se não deu, você deixa o seu comentário que a gente faz um vídeo explicando esse contexto geográfico. Vamos nós. Bom, a nossa introdução diz: as reflexões seguintes nos farão ver que o Evangelho de Marcos, Jesus em seu ministério teve o cuidado de nos ensinar quão admirável é entre seus discípulos
a disposição de servir. Então Jesus, na verdade, está ensinando desse evangelho que servir é melhor do que ser servido. Servir é melhor do que ser servido. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque no mundo, no sistema do mundo, honrado é quem é servido. Na logística de Jesus, honrado é quem serve. No conceito secular, honrado é quem tem homens para servi-lo. No conceito de Jesus, honrado é quem tem homens para que essa pessoa os sirva. É totalmente paradoxal esse conceito. Então, nesse evangelho megalomaníaco, aonde há muitas pessoas com mania de grandeza, de sentimento de grandeza, é importante a gente trazer a tônica do evangelho, não das falácias de alguns ensinos antropocêntrico, egocêntrico, mas que o ensino seja centrado na palavra, que a gente não perca o centro, não percamos o rumo, que nós possamos ser fiéis às Escrituras. A nossa primária fidelidade é a Deus e a sua palavra. Bom, o tópico 1 de Jesus, o servo enviado por Deus. A temática que nos propomos a reintroduzir no centro de nossos estudos é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, essa é a temática apresentada pelo Evangelho de Marcos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se a gente discorrer um pouco mais adiante no Evangelho de Marcos, nosso tempo aqui não nos permite, mas se você discorrer, por exemplo, para o capítulo 10, no versículo 35 em diante, há uma aula que Jesus dá sobre a liderança cristã. Há um curso de liderança que, se todos nós, líderes, professores, superintendentes, pastores, coordenadores de homens, de mulheres, atentasse para isso aqui, o sucesso seria enorme, porque a temática de Jesus é essa: grande é quem serve, e não aqueles que têm muitos para servi-lo. Olha só, os discípulos, Tiago e João, a partir do verso 35 do 10, eles estão discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus. Quem vai ser o maior, Senhor? Deixa que eu me assente à minha direita e o meu irmão se assente à sua esquerda. Então, naquele bate-papo ali com Jesus, Jesus faz uma pergunta para eles, não vou me ater aqui, e enquanto os dois estão querendo lugares de honra, esse negócio de lugar de honra, isso é antigo, isso é do tempo dos 12. Eles estão ali discutindo, querendo uma cadeira para ladear Jesus no céu. E aí o texto vai discorrer dizendo que, enquanto os dois estão brigando por um espaço, os 10 estão lá inquietos, indignados com os dois que estão fazendo a interrogação para Jesus. O 41 diz assim: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Lá no mundo, o Senhor exerce autoridade sobre o seu servo. Mas entre vós não é assim. Atenta para isso.
Não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. Ó, no meu reino não é assim. Aqui quem quiser ser grande, serve. Grande aqui não é servido, grande aqui é quem serve. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ó, você viu? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Olha que tônica que Jesus traz a respeito da... Isso aqui é um curso de liderança dentro de alguns versículos aqui, 10, 16, aproximadamente 12, 13 versículos. Vamos lá. O 1:1 diz assim: o servo cheio do Espírito Santo. Podemos ver com clareza que Jesus desceu às águas batismais em submissão ao Pai, e aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. No Evangelho de Marcos visualizamos, antes de Jesus seguir sua missão após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca mais o abandonou. O Espírito Santo ungiu Jesus para o exercício da sua função. Nós temos um vídeo aí que fala sobre a diferença de unção, poder e autoridade. Qualquer coisa você pode, deixa o seu comentário aí que a gente bota o link aí para você encontrar lá, caso você procure e não encontre. O Espírito Santo ungiu Jesus, porque Jesus tinha uma missão e ele precisava de uma capacitação para o exercício dessa missão. Então, um dos papéis importantes do servo, dentro da sua submissão, é que ele é cheio do Espírito Santo. Não existe enchimento com o Espírito Santo que não passe por uma vida de submissão a Deus. Então Jesus seguiu todos os preceitos de Deus, não se vendeu, não se negociou, não manipulou ninguém, não fez jogadas com ninguém. Fora aquela pessoa sincera dentro do seu conceito e obedeceu a Deus de maneira muito correta. E ele passa pela água e o Espírito Santo vem sobre ele e o capacita para o exercício da sua missão. O servo que foi tentado e venceu no deserto. Isso aqui é outro ponto importante, porque quando Jesus sai dali, o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto. Por exemplo, quando você lê Marcos, capítulo 1, vamos lá, Marcos capítulo 1, vai falar a respeito da tentação de Jesus, que está aqui na lição, Marcos 1, 12. Marcos 1, 12, diz assim, ó: então foi ouvida uma voz, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviu. Agora vamos ver o que diz Lucas no capítulo 4, no versículo 11. Que diz assim, ó, versículo 11, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Você percebeu alguma diferença? Lucas, ele fala que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Marcos e Mateus só falam que Jesus, pós-batismo, fora conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Lucas detalha e fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo para o deserto. E esse foi
o ponto forte que fez Jesus vencer essa tribulação usando a palavra de Deus e a autoridade que o Espírito lhe dava dentro dessa guerra, dessa batalha espiritual que Jesus enfrentou ali com Satanás no deserto. Esse aí é o servo, foi tentado e venceu no deserto. Não importa o lugar, o que te faz vencer é a sua submissão a Deus e à palavra de Deus. Sempre há aquele assunto que se fala, Adão pecou no paraíso, mas Jesus resistiu no deserto, porque o lugar é indeterminante para eu, para nós, para você dizer não ao pecado. Não é o lugar que me faz pecar. O que me faz pecar é a minha insubmissão a Deus e a sua palavra. É a falta de temor e tremor. A falta de sermos cheios do Espírito Santo. É o vazio de Deus que muitas das vezes faz com que o pecado tome conta de nós. Moody, o grande evangelista do século XIX norte-americano, ele disse que o pecado afastar-me-á desta palavra. A palavra afastar-me-á do pecado. Então eu escolho viver na palavra e ser afastado do pecado, ou eu escolho me afastar da palavra e em processo automático eu vou me lambuzando no pecado. Vamos lá. Achou interessante isso aí? Ó, o servo perseverante na oração. Outro ponto importante da vida de Jesus, do ministério de Jesus, foi a oração. A oração que sai da alma. A oração que sai do íntimo. A oração que sai de alguém que tem fome, que tem gana, que tem sede, que tem vontade de se relacionar com Deus. Uma oração verdadeira, uma oração sincera. E Jesus ele mantinha essa comunhão em oração, em jejum, em busca ao Senhor. Então, um servo perseverante na oração. E perseverar é algo que se faz muito necessário quando se trata de oração. Vamos aqui. Jesus, o servo exemplar. O 2. Tópico 2. Jesus é o nosso referencial de servo e podemos dizer que, sem medo de errar, que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que o de Jesus Cristo. É verdade. É o modelo, é o exemplo, é o paradigma. Jesus, o exemplo a ser seguido. Sendo até os dias de hoje, sendo Jesus até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. O interessante é que Jesus, ele não está ali procurando holofotes, procurando aplausos, procurando ser ovacionado. Jesus está ali procurando servir. Ele está ali fazendo a obra do Pai. Não havia em Jesus nenhum outro objetivo, não havia uma motivação errada no ministério de Jesus. O que havia no ministério de Jesus é que ele estava ali para fazer a obra, a vontade do Pai dele. A vontade do Pai dele era essa, era servir, era fazer com que as pessoas fossem abençoadas por cerca do seu ministério. Então, um exemplo a ser seguido. Hoje está tudo muito invertido nesse padrão aí de serviço. Então, a ideia de grandeza para o mundo é exercer poder sobre outros. Mas a ideia de grandeza do reino de Deus é servir aos outros. Olha a diferença da ideia de grandeza para o mundo, que é exercer poder, e a ideia de grandeza para Jesus, que é servir.
Não perca, se você é líder, se você é superintendente, pastor, e você perceber que você precisa voltar sua liderança para dentro desse conceito bíblico, faça uma reflexão, uma introspecção, olha para dentro e vê se a sua liderança não está na contramão da liderança de Jesus. Porque a liderança de Jesus é a liderança que se preocupava com o próximo e não que se preocupava consigo. Porque hoje as temáticas de lideranças e de lideranças em várias áreas é que os liderados têm que servir a liderança. De que os liderados têm que cuidar da liderança. O oposto disso é o que Jesus ensina, que o líder cuida dos liderados. Essa é a lógica. Sempre vai ser essa a tônica do ensino de Jesus quando se fala de liderança, quando se fala de alguém que é servo de Deus. Vamos lá. Jesus, um exemplo de obediência. Um exemplo de obediência. Em tudo Jesus, ele aprendeu, inclusive, essa obediência. O percurso da sua vida foi uma vida de oposição, foi uma vida de sofrimento. O profeta Isaías diz que ele é homem de dores, homem que sabia o que era padecer, homem com quem os homens olhavam e viravam o rosto. Mas Jesus sabia que tinha uma missão e que toda missão tem um custo, todo custo gera um aprendizado, todo aprendizado bem aplicado, ele vai se transformar em potencial crescimento. Então, Jesus, o exemplo de obediência. Ele não saiu do traço que Deus deu para ele. Ele não saiu do traço que o Pai determinou. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Vamos lá, o 2:3 diz assim: Jesus, nosso exemplo de submissão. Em todo o Evangelho de Marcos, Jesus deu exemplo de submissão. Todo o Evangelho de Marcos, Jesus deu exemplo de submissão ao Pai. Podemos observar no capítulo 1 ao capítulo 16 deste Evangelho que Jesus veio cumprindo os desígnios de Deus. O Evangelho de Marcos apresenta que Jesus cumpriu todo o projeto que o Pai idealizou para a salvação humana. Ele não se usurpou, como diz Filipenses 2:8, não se usurpou ser igual a Deus. Ele abriu mão desses direitos, ele se humilhou, se esvaziou, tomou forma de homem para poder cumprir na íntegra o papel que o Pai lhe confiou. Isso é uma obediência, uma submissão dentro de um direcionamento divino. Eu não estou falando de uma obediência cega, igual a alguma liderança quer impor. Nós estamos falando de uma obediência lógica, de uma obediência com coerência, de uma obediência lúcida, de uma obediência entendendo que aquilo ali é um traço de Deus para a nossa vida. O 3 diz assim, ó, Jesus, o exemplo de servo em ação. Na filosofia do mundo, a grandeza do homem, você só é grande se os outros estão te servindo. Essa é a filosofia do mundo. Mas a mensagem de Cristo, a grandeza vem em você poder servir aos outros. Então nós estamos aqui, ó, Jesus, o exemplo de servo em ação. Na filosofia do mundo, você só é grande se os outros estiverem te servindo.
mas na de Jesus, a grandeza vem em você poder servir aos outros. Essa é a grandeza do Evangelho de Jesus. Quer ser grande no Evangelho? Sirva. Dentro da dinâmica de Jesus, o maior não é quem tem a maior igreja, é aquele que serve mais. Talvez você olhe para um líder e fale assim, esse líder é o maior da cidade, porque ele tem uma grande igreja. Mas ele não serve, ele se serve. Como diz o Mário Sérgio Cortella, todo líder que ao invés de servir se serve, não serve. Então se ele se serve ao invés de servir, ele não é o maior líder. O maior líder é aquele que possa ter de repente 30 cabeças, mas essas 30 pessoas ele as serve de maneira digna. Para Deus, esse será o maior líder. Esse será aquele que será aplaudido por Deus. Vamos nós. O 3:1 diz assim, o servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações de ansiedade, medo e dores que enfrentamos. Fé, o servo nos ensina que devemos ser guiados por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7 diz, de modo que não somos guiados por vista, mas por fé. Então, por exemplo, a gente pega um exemplo de Abraão e Ló, quando eles vão se separar, Abraão diz para Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E a Bíblia diz que Ló olha e vê as campinas do Jordão como o jardim do Senhor e fala, eu quero ir para lá. E aí Abraão, então pode deixar que eu vou para lá. Ló foi guiado por vista. E o final trágico da vida de Ló a gente sabe, da família de Ló. O que aconteceu depois com Ló e suas filhas. Então a vista sem a fé, ela acaba nos traindo. A gente vai pelo que é belo, pelo que nos encanta, quando o encanto não produz fé. Mas a fé pode produzir o encanto, e Abraão chegou em terra seca, mas lá ele foi próspero, ele prosperou, porque ele estava sendo... de brincadeira, né? Puxa vida.